Nós vamos falar algumas passagens desse texto, e é importante a gente, você que já leu esse texto uma ou mais vezes, você vai perceber que esse momento aqui é um momento de muito conflito no ministério de Jesus. No capítulo 6, Jesus ele entra nas questões espirituais, e isso gera uma dificuldade nas pessoas que o acompanhavam, porque não compreendiam a mensagem dele. Há um momento aqui, nesse capítulo 6, que você, depois lendo na sua casa, você vai perceber, talvez nós passemos por esse texto aqui, de acordo com o tempo que nos foi dado, mas há um momento em que Jesus entra numa chamada, que nós poderíamos chamar de crise ministerial. Ele, no capítulo 1, é anunciado por João como Messias. No capítulo 2, ele vai a um casamento, e ali naquele casamento ele faz uma transformação de água em vinho. E observem bem, queridos, quando ele faz aquela transformação de água em vinho, naturalmente falando, ele está trazendo, ele está renovando a alegria para aquele ambiente. E ele então começa o processo de milagres. No capítulo 3, a Bíblia diz que ele fala com um homem à noite. Esse homem chama Nicodemos, e esse homem então aprende muitas coisas a respeito do reino espiritual. No capítulo 4, ele encontra aquela mulher samaritana, e a Bíblia diz que quando aquela mulher entende a mensagem de Jesus, muitos da cidade dela se converteram ao Senhor. Jesus está voando baixo, podemos usar essa expressão por empréstimo aqui, mas quando chega no capítulo 6, ele começa a experimentar, depois de uma grande multidão que ele alimenta, ele começa a experimentar um momento ali, em que as pessoas começam a voltar atrás. E a Bíblia vai dizer para nós, nós veremos isso nos versículos que leremos, que a Bíblia diz assim, a partir daquele momento, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Então eu entendo que, e é claro que depois ele retoma novamente, as coisas vão acontecendo ali pelo capítulo 7, capítulo 8, e assim por diante, até que ele é levado aos céus, e hoje nós estamos aqui. Uma obra que aparentemente acabaria ali naquela pregação de Jesus, há 2000 anos atrás, estamos aqui agora falando sobre essa obra. Então, ele experimentou esse momento, ele atingiu vamos dizer, quase que o apogeu, o ápice da sua vida ministerial, experimentou um declínio, mas depois ele retomou novamente, quando as pessoas passaram a entender, sobretudo depois da morte dele, e diga-se de passagem aí, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando entenderam aquilo, e aí então essa obra dele, de fato, ela começa a caminhar por todo o planeta. Estamos aqui hoje, 2000 anos depois, falando sobre isso, e de fato isso corrobora com a autenticidade daquilo que nós estamos lendo aqui. Mas aqui, irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de João, e logo depois que Jesus
faz uma grande multiplicação de pães e de peixes. A Bíblia vai dizer assim, a partir do verso 16, vai contar para nós a história em que ele anda sobre as águas. E aí quando chegamos no capítulo 25, e aí nós iniciamos a nossa leitura, diz assim, podemos ler o verso 24, antes do 25, para nós contextualizarmos a situação. Diz assim: quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. E aí no verso 25 agora: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? E aí no verso 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, Jesus vai dizer assim: olha, as palavras que eu vos dou são espírito e vida. Ele vai dizer isso mais adiante. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que de alguma maneira, quando nós lemos a Bíblia, ainda que de forma casual, quando nós abrimos um texto bíblico, ele vai falar conosco, ou dentro daquela história literalmente falando, ou vai abrir as janelas do nosso entendimento, para que nós possamos então trabalhar lados, aspectos, situações na nossa história, que podem nos ajudar a superar uma situação. Porque os problemas que nos acometem, eles vão nos matando aos poucos. As angústias que enfrentamos, as decepções, elas vão entrando aos poucos na nossa mente e nós vamos tendo reações, ainda que inconscientes, mas reações suicidas. Veja bem o caso do profeta Elias, diante de uma grande ameaça de uma mulher chamada Jezabel. A Bíblia conta a história desse homem, se não me engano, está no capítulo 17, 18 ou 19 do primeiro livro de Reis. Vai mostrar ali a reação de um homem que era um profeta de Deus, um homem que tinha experiências fortes com Deus, um homem que venceu profetas, uma quantidade grande de profetas de Baal, um homem que tinha palavra de Deus na boca, um homem ousado. Quando ele diz que não haveria chuva, ele diz: segundo a minha palavra. Ele não falou segundo a palavra de Deus. Era um homem intrépido, era um homem que sabia das experiências que ele tinha com Deus, mas num determinado momento, mediante uma ameaça de uma mulher, não aqui desfazendo das mulheres naturalmente, até pelo contrário, que mulher quando ameaça é perigoso, irmãos. Eles dizem assim que se tivessem colocado as mulheres procurando Lázaro, tinham achado muito mais rápido, não é verdade, irmãos? E dizem também, por que é que a maioria dos arqueólogos são mulheres? Dizem que é porque a mulher tem uma facilidade muito grande de desenterrar o passado, né? Mas isso são comentários, eu até nem creio muito nesse negócio aí não. Mas, irmãos, Elias, diante daquela ameaça, ele ficou perturbado. E a Bíblia diz que a primeira coisa que aquele homem fez foi abandonar o discípulo dele. E a segunda coisa que ele fez foi entrar por uma mata e ele se escondeu em um lugar, ele foi para debaixo de uma sombra e ele pediu a morte. E a Bíblia diz que, de repente,
ele acordou e tinha ali alguma coisa para ele comer e beber, e ele comeu e bebeu. O que é que ele fez depois? Dormiu de novo. Percebam bem o isolamento. Primeira coisa que ele fez pode ser um sinal de que estejamos vivendo um processo de morte. Talvez não dessa morte final, mas uma vida sem sentido. O isolamento, o excesso, a falta de alimentação, são coisas que muitas vezes nós não percebemos, mas estamos caminhando com um espírito praticamente suicida, porque conspiramos contra a nossa própria saúde. Nós, pastores, também enfrentamos os nossos monstros também, meus irmãos, minhas irmãs, viu, pastora? Talvez você não, mas mas prestem atenção, irmãos. Durante muito tempo eu percebi que eu estava dormindo 3 horas e meia no máximo por dia. Eu até achava isso interessante, porque eu levantava de madrugada, sentava na sala de casa e ia ler a Bíblia, falava: olha que homem espiritual. Mas aquilo que transparecia uma espiritualidade, irmãos, no fundo era um processo que eu vinha enfrentando de angústia por situações vivenciadas. Entenda que você está ouvindo a palavra de um pastor, e pastor é gente. Quantos creem que pastor é gente? Irmãos, pastor é gente igual você, as mesmas coisas. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele veio na nossa condição humana para que ele pudesse compreender as nossas angústias. Está no livro de Hebreus, no capítulo 5, provavelmente, capítulo 5, pode ver lá depois. Mas então, irmãos, algumas reações do nosso corpo, das nossas emoções, muitas vezes estão apontando para um tempo que pode, talvez não hoje, mas quem sabe daqui a alguns anos, nos levar à morte. São as chamadas, e a Cíntia entende muito bem disso, as enfermidades psicossomáticas, não é isso? E quando Jesus diz: olha, as palavras que eu lhes dou são espírito e vida, o que significa que em algum momento nós vamos pegar as Escrituras Sagradas, abrir em alguma parte delas, e de alguma maneira extremamente misteriosa, Deus vai falar a respeito da nossa vida, e vai nos ajudar, e vai trazer um consolo, um descanso, uma esperança, uma fé, e vai trazer cura para a nossa vida em nome de Jesus, porque Ele diz: as palavras que eu lhes dou são espírito e vida. Então nós vamos discorrer sobre alguns textos, alguns versículos aqui nessa perspectiva de encontrar durante essa leitura alguma coisa que pode nos ajudar, ou que pode também nos orientar a ajudar alguém que esteja enfrentando eventualmente um momento de angústia, de medo, de incerteza, de arrependimento, de vergonha e tantos sentimentos que permeiam a minha e a sua mente 24 horas por dia. Amém? Quantos entendem isso? Então vamos ler essas passagens dentro dessa compreensão. Diz assim no verso 25: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? No início da pandemia, eu gravei uma mensagem, coloquei acho que no grupo dos pastores e líderes, eu não me lembro se eu coloquei no grupo das células, que falava sobre a passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e eu dizia que ali na pandemia, naquele momento em que nós fomos obrigados a ficarmos reclusos na nossa casa, suspender as reuniões dentro da igreja, e nós vínhamos até então, um pouco antes da pandemia também, num processo de crescimento maravilhoso da igreja, e as pessoas afluindo não somente para essa igreja, mas por todas as igrejas onde se fala sobre o Evangelho. As pessoas estavam ansiosas, desejosas de receber a palavra de Deus. De repente vem a pandemia e manda todo mundo para sua casa.
acontecendo ali, materializando ali, o que está lá em João capítulo 7, se não me engano, verso 53, 57, onde diz, e foram todos para sua casa. Alguém lembra desse versículo? Ali se materializou isso. Mas, irmãos, a igreja então agora entra num processo contrário. Até então, os cultos, nós tínhamos os momentos de oração, os pastores desciam e impunham as mãos sobre as pessoas, nós tínhamos as nossas reuniões de células, e nessas reuniões de células havia imposição de mãos, bênçãos, sinais, maravilhas, libertações. E agora, fique em casa. Fique em casa, mas a nossa alma se encontra angustiada. Precisamos de receber uma oração, um toque. A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre. E a Bíblia diz que Jesus tocou essa mulher e a febre a deixou e ela passou a servi-los. Jesus usava a linguagem sinestésica. Isso é muito importante. Os irmãos, as irmãs já perceberam como eu abraço minha filha, meus netos e a minha mulher, e naturalmente a minha mulher muito mais, não é verdade, irmãos? Se entendem o que estou falando. Mas percebam uma coisa, a linguagem sinestésica, ela fala muito forte à nossa alma, ao nosso espírito. Sabe, às vezes eu conversava com o pastor Carlos por telefone e ele abençoava a minha vida, mas quando eu ia na casa de vocês e ele me abraçava, eu me sentia assim, fortalecido. Se eu tivesse a espada do He-Man, eu diria, eu tenho a força, porque o toque, irmãos, o toque, isso é muito importante. Então, quando vem a pandemia, nós ficamos privados de todas essas coisas. E mais do que isso, os irmãos começam a enfrentar enfermidades. Os pastores dessa igreja enfrentando enfermidades, pastor Carlos, pastora Sandra, pastor Elton dando assistência, mas também com uma dificuldade e colocando em risco a própria integridade, e ele teve que fazer isso, e todos os pastores tiveram que fazer isso, todos nós. E às vezes os irmãos adoeciam, e a gente precisava de ir lá e orar, e impor as mãos, mas a ciência dizia, não pode. E fomos enfrentando um momento angustiante. Aquele, irmãos, era o outro lado. Sabe? Jesus, quando ele migra daquele processo de fama, de multidões o seguindo, e agora a Bíblia diz que as pessoas começaram a não andar mais com ele, ele está enfrentando o outro lado. E certo dia, eu lendo um livro que eu ganhei de um irmão aqui da igreja, que já nem está mais conosco, mas foi um irmão que nos abençoou muito. O livro, eu não me lembro o autor, mas a pessoa faz a seguinte pergunta: onde é que está Deus? Na época era, acho que um terremoto no Haiti. Onde é que está Deus quando acontece um terremoto no Haiti? Olha que pergunta interessante, não é isso, irmãos? A Bíblia diz, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? E esse homem com muita sabedoria responde, olha, nós percebemos muito mais Deus na angústia do que na festa. Salomão diz em Eclesiastes, olha, é melhor você ir a uma casa onde há luto do que ir numa casa onde há festa. Muitas vezes, para a gente ter uma experiência com Deus, nós precisamos ir para o outro lado. Porque o lado onde nós estamos já se transformou num local muito confortável, gostoso, e de repente nós começamos a perder aquela sensação da presença de Deus em nossas vidas e nos tornamos pessoas muitas vezes até religiosas.
mas sem muita comunhão com Deus, que é inclusive o tema para esse mês de agosto. Quantos entendem o que estou falando? Aqui a Bíblia diz que eles atravessaram para o outro lado. Esses dias eu estava contando um pouco da minha história para uma pessoa e disse para ela que eu louvo a Deus pelas crises e dificuldades que eu enfrentei, pelos choques que eu enfrentei, porque foram eles que me conduziram ao Senhor, foram eles que me deram a oportunidade de experimentar Deus, sabe? Na festa, irmãos, ninguém experimenta Deus. Vai pregar o Evangelho lá hoje, enquanto estiver jogando Flamengo e Grêmio, vê se alguém presta atenção em você. Vai num show do Gustavo Lima pregar o Evangelho, sem contar outros aí que prefiro não comentar. Mas o fato, irmãos, é que é do outro lado que nós conhecemos o Senhor. Quando a Bíblia diz que Deus falou com Abraão, a Bíblia diz que Deus disse o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus poderia ter entrado na terra de Abraão, na casa de Abraão, na família de Abraão, mas ele falou assim: não, vamos fazer diferente aqui, olha, você tem que sair daí, porque senão você não vai entender o processo, a caminhada comigo. Então aqui nós temos isso. Eu estou dizendo isso porque, irmãos e irmãs, não se assuste quando a adversidade bater a sua porta. E eu também espero não assustar, sabe? A Bíblia conta aqui, e você pode ver um pouco antes desse texto que nós lemos, capítulo 6 de João é extremamente rico. Aliás, todo o Evangelho de João. Esses dias, inclusive, pela madrugada, eu fiquei pedindo a Deus, sabe? Eu levantava e falava: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, né? E eu ficava naquela angústia: Deus, fala comigo, ficava às vezes enfim, até amanhecer o dia, e Deus não falava comigo. Eu queria um sinal de Deus, e Deus não falava comigo, e eu pedia, e Deus não falava comigo. Quando foi há poucos dias atrás, eu falei: Deus, eu já não ouço mais o Senhor falar comigo. E Deus falou assim: ó, seu cabeça de bagre, eu deixei 66 livros aí para você, leia um versículo desse negócio aí. Interessante isso, né? 66 livros estão nas suas mãos. Não sei quantos mil versículos, capítulos, mas está aí. E às vezes, irmãos, é justamente nesses momentos de angústia, de busca, que de fato nós vamos ouvir ao Senhor. Eu estava comentando com vocês sobre o texto que está um pouquinho antes deste aqui, que fala que Jesus vem andando sobre as águas, e os homens, vendo Jesus andar sobre as águas, eles imaginaram que aquilo era uma assombração. E Jesus falou: olha, fica tranquilo. Estou dizendo isso para tranquilizar você que está me ouvindo. Essas adversidades talvez sejam uma construção da sua mente, mas talvez é a melhor oportunidade de eu e você entendermos e dependermos do Senhor. O apóstolo Paulo fala: olha, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Às vezes Deus tem que tirar de mim e de você todas as forças. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha uma hemorragia, tinha 12 anos. E durante esses 12 anos, ela buscou os médicos, ela gastou tudo o que ela tinha. E para a honra e glória do Senhor, essa mulher não foi curada. Ela somente foi curada quando ela se aproxima de Jesus. Porque ele diz para ela: a tua fé te... Quantos lembram? Salvou. Ela poderia ter conquistado a cura do corpo dela para esse tempo, que levaria no máximo 70, 80 anos, quem sabe. Naquela época as pessoas viviam bem menos, mas ela perderia a chance da salvação eterna. Então hoje,
essa mulher descansa no Senhor, aguardando o último dia. Veja bem, ela dorme durante quanto tempo? 2000 anos. Então, irmãos, às vezes o que está acontecendo ao meu redor, ao redor de você, na minha casa, na sua casa, no meu trabalho, no seu trabalho, se constitui muito mais numa grande oportunidade, que Deus está nos dando, de no meio dessa dificuldade, caminharmos e dependermos dEle. Quantos entendem o que estou falando? Diga amém. E aqui então o texto vai dizendo sobre isso. Verso 25, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui começa a dificuldade. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele de alguma maneira, ele faz aquelas pessoas pensarem: por que vocês estão me procurando? Você já parou para pensar o que é que você veio fazer aqui essa noite? Você veio procurar Jesus. Quantos vieram procurar Jesus? Amém. Mas a segunda pergunta, que é derivada dessa: você veio procurar Jesus? Eu vim procurar Jesus? Para quê? Por quê? Essa é a pergunta que se faz. Ele fala: olha, vocês estão me procurando, é porque vocês comeram e fartaram, e não por causa dos milagres. Isso é curioso, sabe por quê? Porque quando eles comeram e se fartaram, esse comer e fartar é proveniente de um milagre. Na verdade, ele realizou o milagre multiplicando os pães e peixes, e aquelas pessoas então, comendo pães e peixes, se fartaram. E porque se fartaram, o procuraram. E aí ele faz essa pergunta: na verdade, vocês me procuraram porque se fartaram. Como explicar isso? Muito simples. Não sei se você percebeu, mas se você começar a puxar um pouquinho a sua imaginação aqui, você vai ver que Jesus está falando o seguinte: olha, eu não sou um utilitário, eu não sou uma máquina. Jesus vai dizer assim: olha, você está procurando o resultado, mas eu quero te colocar no processo e não no resultado. Porque no processo nós temos comunhão com o Pai, no resultado não. Olha que curioso. Vocês sabem que naquela multiplicação, naquela transformação da água em vinho, que está nesse mesmo Evangelho de João no capítulo 2, as pessoas de fato não ficaram sabendo que ali houve a operação de um milagre. As pessoas ali, depois você pode ler esse capítulo 2, chegaram para o mestre Sala e falaram: olha, você é um cara joia, porque você deixou o melhor vinho para o final. Jesus fez um grande milagre, as pessoas se deliciaram com aquele milagre, se alegraram, perceberam, vivenciaram, usufruíram daquele milagre, mas não entenderam onde aquele milagre nasceu. E isso estava acontecendo com esse povo aqui. O que Jesus está falando para eles, falando: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que
que fica para a vida eterna. E o que é isso? A relação pai e filho. Sabe, igreja, e você que está me assistindo, isso é importante a gente entender. Às vezes a nossa vida religiosa, ela está se transformando numa relação de consumo, onde eu dou algo para a igreja e a igreja retorna algo para mim, e esse não é o propósito. O propósito que a igreja tem, não somente essa igreja, a comunidade El Shaddai, mas a igreja do Senhor no planeta Terra, o propósito dela é o ministério da reconciliação, que está na carta aos Coríntios, capítulo 5, capítulo 6. É um reencontro do homem com Deus. O processo não é o crescimento numérico, institucional das igrejas, mas é o aumento de pessoas que compreendem a mensagem de Deus, e porquanto povoarão os céus em nome de Jesus. Quantos aqui vão povoar os céus aí? Vamos ver se tem alguém aí. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos de entender isso. Sabe, porque quando eu crio uma expectativa somente pelo resultado, e o resultado não vem, a comunhão acaba. A comunhão acaba. A Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça. Olha que convicção de comunhão. Sabe por quê? Porque no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo vai explicar para aqueles filósofos estoicos e epicureus sobre o Deus que ele apresenta e o Deus que ele prega, ele vai dizer assim: nele nós vivemos, nos movemos e respiramos. Então, quando, por exemplo, Deus diz lá no Éden, olha só, quando Deus diz lá no Éden, fala assim, olha, dessa árvore você não vai comer, porque se você comer dela, você vai morrer. Presta atenção nisso. Que coisa interessante. A impressão primeira que a gente tem é que Deus está ameaçando o homem. Era como se Deus estivesse falando assim, olha, se você comer eu te mato. Já viu quando você era menorzinho um pouquinho, e a sua mãe falava assim, se você derramar isso aí eu te mato, menino. Alguém já escutou essa expressão da mãe? Está todo mundo vivo aí, não está? E da mesma forma, Deus também nos deu oportunidade. A vontade dele às vezes era até de matar a gente, mas não é isso não, irmãos, longe disso. O que ele está dizendo é que ele sabia que o dia que o homem pecasse, o homem se distanciaria dele. E como eu disse a vocês, nesse capítulo aqui no início, um pouquinho no início da nossa mensagem, mais na frente ele vai dizer, as palavras que eu lhes dou são espírito e o que mais? Vida. Então quando o homem deixa de experimentar e ouvir a palavra de Deus, ele começa a entrar num processo progressivo ao encontro da morte. Então, não é Deus que resolveu matar o homem se distanciou de Deus. E se a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e respiramos, em algum tempo, vamos deixar de viver, morrer e respirar, porque afastamos dele. De tal maneira que, quando Jesus fala, olha, vós me procurastes porque fartastes, e não pelos milagres, ele está fazendo um milagre, ele está fazendo irmãos, esse aí, olha assim, oh Deus, ele está fazendo um convite maravilhoso naquele momento. Sabe o que ele está falando? Me procura, para que nós possamos experimentar o quê? Milagres, irmãos. A nossa visão apenas para o alimento é uma visão obtusa, limitada, tacanha, porque ele diz que o alimento não serve para nada.
Então, veja bem, vamos pegar o frango do pastor Horácio, um frango lindo. O pastor Horácio faz aquele frango lindo, come ele durante o domingo. Na segunda de manhã, o pastor Horácio vai ao banheiro. Quando ele olha para trás, o que é que ficou para trás, irmãos? O frango do pastor Horácio. E se a Bíblia diz que é para a gente não se apegar a esse alimento material, mas ao alimento espiritual, ele está apontando para coisas que nos são eternas. Ele está dizendo, gente, olha, não preocupa com esse negócio de comida não, em algum momento eu vou resolver, porque Jesus fala isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer, não preocupeis com o que há vez de comer, beber ou vestir. E o convite aqui para Jesus, embora essa passagem, esse capítulo, ele transpareça num primeiro momento em algo que é desafiador, chato, é algo que fica, como é que eu poderia dizer, fica tentando corrigir a gente. Na verdade ele está fazendo um convite, ele está falando, olha, por que vocês estão, pessoal do louvor, se quiser subir, pode vir. Ele está falando assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Vem cá comigo. Vamos viver um tempo de milagres. Me procure por um milagre. Ele está se dispondo a fazer um milagre. Talvez você que está me ouvindo aí na sua casa esteja precisando de um milagre. Fique tranquila que não se preocupe com o que há vez de comer, beber ou vestir. Porque o Mestre, nesse capítulo 6 do Evangelho de João, ele está falando, olha, preocupa com esse negócio aí não. Sabe por quê, queridos? Nesse mesmo capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, e coisas maiores acontecerão. Olha que coisa. E ele vai dizer mais, irmãos e irmãs, depois leia esse capítulo 6 em casa. Ele vai dizer assim, olha, e isso é muito importante também, queridos, que vocês dirão, se virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio. Isso não é uma mágica de desenho animado. Presta atenção, o que Jesus está falando nisso, depois você vai ler isso, vai lá na frente. Ele vai dizer, há uma comunicação desse mundo natural, dessas caixas, pastor Horácio, microfone, púlpito, você que está sentado aí, as cadeiras, com o mundo espiritual. De tal maneira que essa ligação é justamente o que possibilita o milagre acontecer. A Bíblia diz que, no livro de Atos, no capítulo 1, vai dizer assim que os homens, quando viram Jesus subir, eles ficaram maravilhados com aquela cena. Olha que coisa maravilhosa isso. Quando Jesus é levado aos céus naquele momento, o restabelecimento da relação entre o homem e Deus é automático. Às vezes nós estamos muito preocupados com o pão, mas o pão o Senhor nos dará. E Ele abre a oportunidade para mim e para você de clamar por milagres em nome de Jesus. Qual é o milagre que você precisa aí na sua casa? Qual é o milagre que você precisa aí onde você está sentado? Entenda isso. Quando nós mudamos a nossa perspectiva de relação com Deus, os milagres começam a acontecer diante de nós. E se você precisa de um milagre nessa noite, eu quero que você fique de pé, que nós vamos
cantar uma canção e vamos orar, pedindo para que Deus nos dê um tempo de milagres, que Deus mude a nossa visão das Escrituras Sagradas, que nós possamos entender de fato que as palavras que Ele nos dá são espírito e vida, e que a partir desta noite já, você que sofre de hipertensão, você vai perceber que o mover de Deus na sua vida vai realizar um grande milagre em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Esse é um lar de louvor, um lar de exaltação, onde os demônios tremem em meio à adoração. Esse é um lar de cura. Aleluia. Com fé podemos crer. Olhamos só pra ti, Deus. Vem fazer teu querer. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Glória a Deus. Ressurreição e vida, carrego em meu ser, e onde havia morte, reinou o teu poder. Você pode levantar as suas mãos e cantar. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a ti, ó Jesus. Damos tudo a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida está em teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo A ti, ó Jesus, damos a ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Aleluia. Creio Glória a que Deus. estás movendo, creio que estás falando, Aleluia. e que estás trabalhando para o meu bem. Eu Aleluia. olho para o alto, recebo tua visão, sei que estás trabalhando Para o meu bem. Aleluia. Glórias a Deus. Quero orar pela sua vida. Nosso orar já está avançado. Quero que você curve a sua cabeça. Vamos orar, nós precisamos. E eu quero que você entenda isso. Nós precisamos de uma semana de milagres. Eu, você, todos que estamos aqui, você que está nos assistindo, precisa de um milagre. E esse foi o convite muito especial de Deus.
fique tranquilo, fique tranquila. O pão será colocado à mesa, não lhe faltará, porque ele já desceu do céu. Mas o convite é para que eu e você tenhamos uma semana de milagres. Eu vou orar pela sua vida. Deus Pai, em nome de Jesus, ao final desta reunião nós oramos ao Senhor, porque a sua palavra foi liberada sobre as nossas vidas, e nós cremos com o nosso coração, e por isso ela penetrou em nosso espírito, e sabemos, ó Deus, e o Senhor sabe muito mais do que nós, que precisamos de milagres, que eles possam se materializar ao longo dessa semana, nas casas dos irmãos, das irmãs, que estão nos assistindo presencialmente ou pelas mídias sociais. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que ao encerrar essa semana que se inicia, que nós possamos olhar para trás e ver os milagres que experimentamos, e que isso venha aquecer o nosso coração, de tal maneira que tenhamos o desejo de te buscar muito mais e mais, não somente pelo pão que o Senhor nos dá, mas pelos milagres que tanto precisamos. Se aqui em nosso meio, ó Deus, nós temos irmãos, irmãs, famílias enfrentando enfermidades, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, um milagre nessa direção. Se há problemas conjugais, problemas familiares, se há problemas emocionais, nós contamos com o seu milagre, porque sabemos que de ti vem o milagre e o socorro bem presente na tribulação, em nome de Jesus. Se você crê no milagre de Deus, dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de chamar a Nute aqui agora. A Nute está aí, vai fazer a... Você pode sentar mais um minutinho, vamos ter mais um momento aqui de entrega das medalhas. Pessoal, nós queremos agradecer, pessoal que está nos assistindo aí pelas redes sociais. O André vai fechar agora a transmissão, porque vai ter um tempo aqui de premiação para os pais. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Você que está aqui de forma presencial, pode participar, tá? Se você